Olá, começa agora mais um episódio do Gostei, a nossa revista eletrônica da estética. Eu sou a doutora Fernanda Aquino. Eu sou a doutora Larissa. Hoje iremos falar um pouquinho sobre os bioestimuladores de colágeno. Quero pedir para vocês deixarem o like, curtir bastante, enviar para todo mundo, comentar, fazer perguntas para a nossa revista ser sempre maravilhosa. E não esqueça de se inscrever no canal. Hoje nós estamos aqui com um tema muito interessante e para esse tema a gente chamou dois convidados maravilhosos, Dr. Júlio e Dr. Christian. Prazer estar com vocês aqui hoje e espero poder esclarecer bastante as dúvidas a respeito dos bioestimuladores de colágeno. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. Estou muito feliz em participar aqui com vocês e espero contribuir para que essa tarde seja de muito conhecimento. Doutor Júlio, você pode se apresentar para a gente? Bom, eu sou farmacêutico esteta, já sou formado há 22 anos e resolvi enveredar por esse caminho da estética, que é algo que eu amo de paixão. Como farmacêutico, eu já trabalhei em várias áreas, drogaria, manipulação, agência funcional, já fui responsável técnico de distribuidora de medicamentos, inclusive de uma das multinacionais bastante conhecida no mundo da estética, transportadora, clínica de hemodinâmica. E aí eu realmente decidi me dedicar a essa parte da estética. Hoje tenho um atendimento em consultório e também faço parte do corpo docente de algumas instituições de pós-graduação e ministro cursos de extensão também voltados para essa área de injetáveis. Meu nome é Christian, sou biomédico esteta, biomédico há 11 anos, esteta há 8. Sou mestre em Medicina Tropical e Saúde Pública e pós-graduado também em docência de ensino superior. Atualmente eu trabalho com harmonização facial, sou diretor técnico da Du Estética e Bem-Estar e também professor de pós-graduação, não aqui só em Goiânia, mas em outros estados também. Perfeito, gente. E o tema de hoje é Bioestimuladores de colágeno. Tá bom? Vamos começar a pergunta. É nosso bate-papo. Tá bom. da estética. Com certeza, acho que veio para ficar. Então, nosso tema desse episódio é bioestimuladores de colágeno. Eu quero saber das comunidades que eles têm a dizer aí, começando pela questão do envelhecimento da nossa pele, né? Como que esse envelhecimento sucede, por que do uso desse produto, né? Que é novo no mercado, não é um produto muito antigo, assim, é um produto que tem 3, 5 anos no mercado, tem mais. Eles não têm mais tempo no mercado. Já tem mais tempo no mercado, porém está cada vez mais em evidência. O estimulador tem sido utilizado bastante. O nosso processo de envelhecimento ele envolve algumas questões não só de pele, mas também relacionadas à questão da musculatura, da perda óssea, da perda de corpos gordurosos. Porém, o bioestimulador de colágeno veio acrescentando cada vez mais nesse processo de harmonização da prevenção do envelhecimento e também do tratamento do envelhecimento. O bioestimulador de colágeno ele foi criado mais ou menos em 2004 para pacientes que tinham lipoatrofia de face, normalmente aqueles pacientes HIV positivos que tinham lipoatrofia de face, a face ficava com aspecto bem cadavérico, e aí verificou-se que ele aumentava a espessura da derme em até 6 milímetros. Então, assim, mais de meio centímetro de aumento da espessura da derme, que é muita coisa. E aí, como várias coisas na estética, ele foi desenvolvido para um público específico, porém, começou a ser utilizado nessa parte de estética da prevenção do envelhecimento. E eu gosto muito do bioestimulador de colágeno, porque eu falo que hoje a gente mais bioestimula do que preenche o paciente, né, Christian? Então, o bioestimulador, ele é responsável por trazer aquele rejuvenescimento com naturalidade. Ele é muito legal para aquele paciente que queira ficar bonito naturalmente, para que as pessoas cheguem assim, você, nossa, você está bem, o que você tem feito? E não que chegue você e fale, você fez tal e tal procedimento. Certo, puxando um gatilho no que o doutor falou,
Os procedimentos estéticos eles começaram a entrar no mercado e se popularizar no ano de 2009, que foi quando surgiram as primeiras liberações, né? Falando um pouquinho da minha área, que é a biomedicina estética, foi o ano de liberação para que os biomédicos pudessem trabalhar com essa área. Assim como o Dr. Júlio falou, começou em 2004, mas a partir de 2009 começou a se popularizar. Então, por isso que, grosso modo, é considerado um procedimento muito inicial no comércio da estética. Porém, é um procedimento que eu gosto bastante. Outra frase também que eu gosto muito de falar é melhor bioestimular do que preencher, justamente porque você não perde a naturalidade. Porém, eu vou deixar um gatilho aqui para a gente comentar depois. Né? Porém, o bioestimulador, devido a ter sua grande melhoria, principalmente na questão do envelhecimento, porém, ele não é um procedimento que te deixa um impacto visual muito grande. Então, por isso que tem pessoas que ainda têm um pouquinho de resistência ou questionam o bioestimulador de colágeno. Mas, para mim, é um dos meus procedimentos favoritos. Puxando esse gancho, né, desse procedimento, desse ativo ser queridinho, assim, no mercado, a gente pode linkar bastante com o que vocês falaram sobre naturalidade. Vocês acham que essa era da naturalidade veio para ficar? Sem dúvida. Na minha prática, o que eu tenho visto é isso. Eu brinco que a gente começou pela fase da harmonização facial, com os preenchimentos, né? E depois veio a era da demonização facial. A pessoa começou a ficar muito exagerado, muito feio, e graças a Deus hoje as pessoas estão mais conscientes que o exagero não é bem visto e têm procurado mais bioestimular o paciente, como o próprio Dr. Cristiano falou, do que preencher esse paciente. Hoje, a partir da hora que a gente estimula colágeno nesse paciente, a gente consegue promover, dependendo da região em que a gente faça essa aplicação, o próprio efeito de lifting facial no paciente, sem contar da aplicação do bioestimulador em outras regiões do corpo. Nós também podemos utilizar o bioestimulador para fazer a harmonização corporal. O bioestimulador ele pode ser aplicado no pescoço, no colo, no interno de braço, interno de coxa. No glúteo, inclusive, ele é muito utilizado para poder melhorar o contorno e a volumização do glúteo também. Eu gosto bastante de naturalidade. Né? Então, isso é uma coisa que meus pacientes que forem assistir vai concordar comigo. Que eu até falo que se eu fosse um pouquinho mais exagerado, eu até ganharia mais dinheiro. Mas eu gosto bastante de trabalhar com a naturalidade, porque justamente, igual no gancho que a gente puxou aqui, tivemos um pouco de discrepância nos resultados que foram vindo de acordo com a popularização da harmonização facial. Então, hoje, os bioestimuladores de colágeno têm ganhado muito no mercado. Eu vou puxar também, falar um pouquinho sobre a policarbolactona, que é um ativo que eu gosto bastante, que bioestimula e também preenche. Então, tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar dentro do mundo da bioestimulação de colágeno. Para as pessoas mais leigas, assim, aqueles estéticos que estão começando aí no polo, vão acabar de sair, a gente entende, então, que nós saímos de uma era de enchimento, que vamos citar um exemplo, Madonna, né? Que antigamente a harmonização facial era de enchimento de face para voltar esse exposto de gordura, e hoje a gente já trabalha com bioestimulação, para que essas células que pararam de produzir colágeno voltem a fazer o seu papel. Mais ou menos isso? É isso mesmo, porque o bioestimulador de colágeno ele vai gerar um processo inflamatório local em que vai haver a migração de fibroblastos para aquela região em que ele foi aplicado para que ocorra o estímulo de colágeno naquela região. E aí, dependendo do paciente, a gente vai analisar se vai ser utilizado a policaprolactona, o ácido polianilático, a hidroxiapatita de cálcio, qual é o princípio ativo mais indicado para cada paciente. Porque não tem uma fórmula pronta. Falar, esse bioestimulador vai funcionar para todos os pacientes. A gente tem que entender a necessidade da pele daquele paciente, o grau de envelhecimento daquele paciente, para que a gente consiga obter um resultado natural, elegante e que atenda à expectativa daquela pessoa. Doutor Cristian, você falou muito sobre você, né? Falando quase junto. Doutor Cristian, você falou muito sobre a popularização dessa harmonização, né, do procedimento estético.
Você acha que isso é muito devido a ter começado a vir os estetas para o mercado? Porque antes não tinha tantos estetas, e aí era mais uma coisa médica, e aí a gente vem com os estetas, abaixando, claro, o custo desses procedimentos, para que a população em geral tenha acesso, né? Mais democrático, né? Exatamente, falando como professor, né, eu vejo bastante várias turmas que estão se formando. Então, hoje em dia, você tem bastante pessoas que se interessam cada dia mais. E hoje a gente, se não me engano, além da área da medicina, nós temos mais 5 áreas que são habilitadas a ter a pós-graduação e ter habilitação em harmonização facial. Então, eu coloco, não sei se posso usar esse termo, mas acho que a culpa praticamente sobre isso. Né? Tem o seu lado bom, né? Que é justamente essa popularização, que deixar mais acessível a mais pessoas, porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso a ter uma renova de autoestima, porém também tem o lado ruim, que às vezes a gente abre um pouquinho mais brechas para que a gente possa ter algumas intercorrências. Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Eu sempre gosto de ver pelo lado bom. Então, eu estou adorando tudo isso que vem acontecendo na estética. Pensando um pouco mais sobre os nossos pacientes, né? Essa questão do imediatismo que a estética traz. Como que vocês gerenciam isso na prática clínica de vocês, tendo em vista que o resultado do estimulador é um resultado a longo prazo, e não imediato, como é do peixe? É muito importante durante a anamnese, durante a avaliação e o projeto, né, de como será feito o protocolo com o paciente, a gente deixar o paciente ciente disso, né? Como você bem falou, doutor Laís, a gente precisa conversar com o paciente e mostrar para ele que o paciente está muito acostumado nesse mundo muito corrido, né, que a gente vê que a gente quer aquele resultado imediato, o paciente procura muito resultado imediato. Então, precisa ter esse processo de conscientização de mostrar que o bioestimulador, ao contrário do preenchimento, que tem um efeito imediato, o bioestimulador vai ter um efeito melhor com o passar do tempo. Então, eu sempre falo para o meu paciente, a partir de 60 dias é que você vai começar a ver o efeito do bioestimulador de colágeno. Entre a segunda e terceira sessão, você vai ver o resultado melhor ainda, porque já tem um efeito que iniciou na primeira sessão e que vai sendo acumulado com o passar do tempo. Então, em média, eu gosto de fazer no mínimo, eu sempre falo para o paciente que são necessárias no mínimo 3 sessões, tá? Pode ser que precise de mais sessões, mas são necessárias no mínimo 3 sessões e provavelmente, depois de terminar essas sessões, a gente faz uma sessão por ano para manutenção. Mas o resultado ele é cumulativo e conforme vai passando o tempo, melhor fica o investimento que esse paciente fez através da utilização do estimulador de colágeno. Aí eu vou entrar em outro polêmico. Por quê? Porque como os nossos pacientes eles são imediatistas, toda vez eles estão querendo fios. E aí, doutor Bicho, como é que faz para converter esse paciente do fio de PTO a bioestimulação? Porque para mim, né, como biomédico estético, eu sempre gosto de trabalhar com fios como refinamento. Né, doutora Elaine ensinou muito bem, né? A gente trabalha com fios até do paciente. Fios com refinamento depois de toda a nossa bioestimulação de colágeno. Mas e aí, como conversa os pacientes? Exatamente. Eu não tento usar o termo converter, né? Eu sempre falo que é sempre bom a gente associar técnicas, né? Então, tanto o bioestimulador de colágeno, que é o nosso principal foco aqui de discurso, mas nós temos vários outros procedimentos, incluindo também o nosso hialurônico, que também sempre gosto de associar justamente para sanar essa questão do imediatismo. Querendo ou não, os nossos pacientes querem esse imediatismo de resultado, né? Sobre os fios de sustentação, eu gosto bastante de trabalhar com eles, né? Tem um resultado muito legal, tem um custo-benefício muito bom. A única coisa que, particularmente, eu não gosto é a questão da recuperação, né? Então, com esse longo tempo de recuperação, para a gente conseguir que esse paciente volte ao seu estado normal mesmo, nós abrimos brechas também para intercorrências. Eu já peguei várias intercorrências também que aconteceram e chegou até mim. Então, assim, eu acredito que seja um excelente procedimento, porém deve ser muito bem feito, deve ser muito bem analisado, para ver se esse paciente consegue receber e se ele consegue também ter essa boa recuperação, para que a gente não possa ter problemas futuros.
A gente falou aqui de alguns ativos, já, do estimulador de fortalecido, do estimulador da quais são os ativos que vocês mais têm prática clínica? Quais são os ativos que vocês mais gostam? Falando de um estimulador de fortalecido. Olha, na verdade eu gosto de todos, sabe? O que que acontece? Tem aqueles ativos que são mais indicados para determinado paciente do que outro. Se eu pego um paciente com a face mais cheinha, eu não posso utilizar, por exemplo, um PLLA, que é o ácido polemilático, porque ele tem uma capacidade de polinização maior do que quando comparado à hidroxiapatita de cálcio. Uma pessoa, um paciente bariátrico, ou, por exemplo, uma pessoa que é um atleta profissional, que tem um baixo índice de gordura corpórea, já é indicado um ácido polialilático. A policaprolactona, como o Dr. Christian já tinha se referido anteriormente, é um excelente bioestimulador, que também pode ser utilizado como preenchedor. A hidroxiapatita de cálcio também pode ser utilizada pura como preenchedor. Porém, a policaprolactona, ela é totalmente técnico-dependente. Eu falo sempre para os meus alunos, observem a curva de aprendizado. Estou começando a praticar agora o bioestimulador. Então, comece pelo ácido polialilático, comece pela hidroxiapatita, para depois ir para a policaprolactona. Então, nós temos excelentes princípios ativos no mercado que podem ser utilizados no paciente, dependendo de cada região corpórea, para obter o resultado desejado. Como o próprio Dr. Christian tinha comentado a respeito da associação do bioestimulador de colágeno com os fios, por exemplo, os fios de tração. Às vezes o paciente tem a pele muito fininha, eu não posso chegar e colocar logo de cara um fio de tração para reposicionar, para promover um lifting facial desse paciente. Eu preciso antes aumentar a espessura dérmica desse paciente para que eu tenha, né, Dr. Christian, um resultado melhor do fio de tração, por exemplo. Certo. Então, os ativos que eu mais uso, particularmente no meu consultório, sem dúvida, é o ácido polilático, principalmente pela popularização que a gente teve devido à chegada de uma marca que chegou há mais ou menos 2, 3 anos. Então, depois disso aí, eu praticamente não uso, quase não uso os outros. Mas, igual o Dr. Júlio falou, depende de cada caso. Então, cada caso ele tem que ser muito bem analisado, né? Então, se você não quer essa valorização, repetindo novamente, você não vai usar o ácido polilático, você já opta por outro ativo, né? Outro ativo que eu gosto de usar bastante também é o ácido hialurônico A, 10% no caso, que é o chamado Skin Buster, que também serve como uma bioestimulação, não tão potente quanto os outros ativos, né? E também hoje no mercado a gente tem várias inovações, cada dia a estética vem crescendo mais, e nós temos a combinação de ácido polilático com hidroxiapatita de cálcio, que servem para algumas situações específicas, principalmente para a região dos olhos, que é uma região onde a gente perde bem mais minerais do que o restante do nosso rosto. Então, é uma região muito carente de nutrientes. Além de a gente usar esses dois principais ativos, a gente usa vários ativos para voltar essas vitaminas para essa região e a gente tem uma melhora bem considerada aí em cima desse procedimento. Doutor Christian, outra coisa que a gente também pode falar, né, a respeito da polidioxanona, né? São os fios de BDO. Os fios de BDO, né, eles podem ter os fios que são fios lisos, tem os fios de tração, mas eles também, quando utilizados no formato somente de fio liso, ele também tem efeito de bioestimulador de colágeno. O de tração, ele também bioestimula colágeno, mas ele tem essa ação de reestruturação, de reposição tecidual, reestruturação tecidual, mas os fios lisos, eles podem ser utilizados como um bioestimulador de colágeno em várias regiões, onde você, normalmente, pálpebra inferior, sulco nasogeniano, glabela é super indicado também para poder estimular colágeno nessa região. E eu sempre brinco. As pessoas perguntam assim, fio liso, quantos que eu posso colocar? Eu brinco que fio é bolso dependente. Quanto o seu bolso permitir, você pode colocar, porque, como a doutora Laís falou, mais melhor ainda na quantidade de fios que eu posso colocar no paciente. A gente tem fios de colágeno também, né? Que é um produto mais regular. E aí, entrando nessa parte de ativos e tal, e vocês acham que a hidroxiapatita perdeu um pouco o mercado por ácido polilático, né?
por causa dessa potência, e aí agora eles vêm renovando, adicionando ativos, mesclas de intradermo junto, como os fundas, como os peptídeos agora, para melhorar essa potência dela no mercado. A hidroxiapatita de cálcio, quando ela é comparada somente, ela pura, quando comparada com o ácido polilático, o poder de mobilização dela realmente é menor. Porém, quando ela está associada a outros princípios ativos, o poder de mobilização dela pode ser tão equivalente quanto do PLLA ou até mesmo maior. Por exemplo, a questão de bioestímulo de colágeno na região glútea, na mobilização glútea. A hidroxiapatita tem sido muito associada a um princípio ativo que chama acetil-hexapeptídeo 38, que ele promove um efeito de preenchimento fisiológico no paciente, porque ele pega a gordura e leva para dentro do adipócito da região glútea, por exemplo, se ele for aplicado naquela região. Então, desde que a hidroxiapatita de cálcio esteja associada, quero ver a opinião do Dr. Christian também, a outros princípios ativos, na minha prática clínica e também nos cursos, eu verifico que ela tem um poder de mobilização tão grande quanto do PLLA, ou às vezes até maior. Eu já encaro esse assunto mais como uma questão de corrida de mercado, né? Então, hoje a gente vê uma disputa muito grande de corrida de mercado. Então, querendo ou não, pela popularização do ácido polilático, nós tivemos uma perda, sim, de mercado, né, da hidroxiapatita. Porém, juntamente com essa perda, eles foram correr atrás de trazer novas novidades, né? Uma das novidades que eu estive de perto, que eu acompanhei de perto uma indústria que é parceira minha, que foi no processo de produção mesmo, é colocar a hidroxiapatita de cálcio não a 30%, mas sim a 35%. Então, esse foi o meu primeiro contato bem de perto. Eu vi que, além da hidroxiapatita ser um excelente ativo, não tenho nada a reclamar, mas, querendo ou não, eles sentiram essa necessidade. Então, essa necessidade do mercado ela tem que chegar com alguma novidade. E isso é muito bom, eu vejo isso muito com bons olhos. Por quê? Porque quando você aumenta a concorrência, você vai atrás de trazer melhorias. E isso quem ganha é só os nossos pacientes. Né? Vem cada vez mais a gente tem mais produtos, mais ativos, mais opções que a gente possa trazer para proporcionar mais resultados. E isso em si, no mercado da estética, falando bem, assim, bem particularmente mesmo, isso sempre vai acontecer. Então, pode ser que futuramente possa vir outro ativo que chega e derruba também o ácido polilático. Tá? Vai ser difícil, né? Pela minha opinião. Mas acredito que possa. Exatamente. Então, acredito que possa vir outros ativos tão bons quanto e chegar a competir junto pau a pau no outro. E precisa, né? É bom para a gente quando vem novos ativos, né? A próxima pergunta sobre ácido polidelático, que veio aí, né, ser parecido, não é, tem o mesmo efeito, não tem. Olha, ele é um isômero, né? Ele é um primo do ácido polilático. Tem uma marca no mercado que eu particularmente já usei, gostei bastante do resultado. E ela tem a versatilidade, por exemplo, o ácido polilático, ele só pode, dentre as marcas que nós temos no mercado, o ácido polilático, ele só pode ser reconstruído utilizando água para injeção. A água para injeção tem um pH muito ácido, então isso faz com que o procedimento seja um pouco mais dolorido do que quando comparado à hidroxiapatita de cálcio, por exemplo, que a gente utiliza soro fisiológico na reconstrução. O ácido polilático, né, ele já tem essa vantagem, pelo menos do que tem no mercado, porque ele pode ser reconstruído tanto em água para injeção como em soro fisiológico. Então, a partir da hora que você reconstitui em soro fisiológico, esse paciente ele aceita melhor o tratamento. Porque assim, tem muitos profissionais, né, doutor Cristian, que a gente vê por aí reconstituindo o PLLA em soro fisiológico, mas não pode, tem que ser em água para injeção, tá? Se alguém pesquisou antes de nós que aquele produto deve ser reconstruído em água para injeção, nós temos obrigação de seguir o protocolo desenvolvido pela indústria. E ele não aceita, né? Não aceita nem anestésico, porque ele
Sim. E aí a propaganda do PDLA é que ele não forma nódulo, como polaridade de forma, né? Mas acho que isso é muito questão de técnica dependente, né? Não? Sem dúvida, né? Também. Quando você comete esses pequenos erros, que, querendo ou não, é uma coisa muito corriqueira hoje em dia, né? A gente tem essas dificuldades, principalmente na administração, né? Vou contar um caso rápido aqui, dois casos, na verdade. Eu tinha um caso lá de uma menina que cometeu esse erro, né? Ela me ligou e falou, ó, tá entupindo minha cama e o paciente está sentindo dor. E o que você fez? Ah, fiz tudo que você me ensinou. Né? Aí ficou esse mistério aí depois, fazendo a visita lá nela para descobrir. E aconteceu comigo também, né? Não nada a ver com o ventilador, mas eu peguei, ao invés de usar o cloreto de sódio para diminuição da toxina, eu usei a água para injeção. Foi um descuido meu. A sorte é que foi colocar em mim e ardeu muito. Mas Então, assim, Só tem algo estranho. exatamente, eu falei, não existe isso aqui. Então, aí, depois que passou, eu fui rebobinar minha mente para saber o que vai acontecer, justamente esse deslize que eu tive. Então, hoje em dia, mas isso está muito sujeito. Hoje em dia, a gente já trabalha muito no automático, então a gente tá ali, às vezes a gente esquece. Os braços são muito parecidos, né? Então, por isso que eu falo que todo profissional ele tem que ser muito criterioso quando você vai tratar o seu paciente. Você tem ter o máximo de atenção possível, porque cada detalhe desse é que vai fazer você ganhar um cliente. Porque se o seu cliente for lá no seu consultório e você cometer um erro desse que o doutor Júlio falou, você perde esse cliente porque ele fala, eu fiz treino do erro. Então, provavelmente a gente tem que... E aí, o que fez o tratamento com que não doeu, não vai nem ter eficácia correta nesse caso, né? Porque quis poupar a dor ali, né? Mas não vai ter o resultado correto. E outra coisa também, falando dessa questão de formar nódulos, depende da técnica do profissional, né? De fazer as injeções, nas quantidades corretas, na localização correta, no plano correto, mas também tem que ter a contrapartida do paciente. Precisa ser feita a massagem. Tem o pós, quando você faz ou com hidroxapatita de cálcio ou com ácido polilático, é obrigatória a massagem 5 minutos, 5 vezes ao dia, durante 5 dias. Então, sempre a gente procura alertar o paciente para isso, porque muitas vezes o paciente esquece, ou às vezes está formando nódulo, né, doutor Christian? E aí o paciente fala, nossa, mas está ficando dolorido aqui, não quero massagear porque dói. Aí sim tem que massagear, porque senão realmente tem a formação de nódulos. Pegando esse gatilho que você falou, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Uma das minhas especializações é em terapias manuais, eu Fernando me conhece, eu gosto bastante de trabalhar em terapias manuais. E eu mesmo faço, tento incluir os meus tratamentos, as massagens para os meus clientes. Falo, pode voltar que a gente vai continuar. Por quê? Falando sobre cirurgia, né? Uma cirurgia plástica é uma coisa muito delicada. Se você não fizer o seu pós-operatório, justamente as massagens, todos os seus cuidados que você tem que fazer, a sua cirurgia não vai ter o mesmo eficácia. Da mesma forma, a sua aplicação de bioestimulador. Então, se você não tiver esses cuidados, né, você provavelmente vai comprometer o seu procedimento e possivelmente você pode ter nódulos. Então, quanto mais a gente usa esses detalhes para a gente não ter esses problemas, melhor vai ser o seu atendimento, melhor vai ser o seu resultado, e assim todos ganham, nós profissionais quanto vocês clientes. Voltando um pouquinho na questão dos ativos, eu queria saber qual que é a principal diferença em termos moleculares assim, da hidroxapatita para o PDL. A hidroxapatita ela tem um formato, se você analisar ao microscópio, ela tem um formato mais esférico. Já o PLLA ele já é mais flocular. Então, e tem uma diferença também que é essencial, que eu falo nessa diferenciação entre os princípios ativos, falando em termos de tipos de colágeno, nós, para a questão estética, nós temos 2 tipos principais de colágeno, que é o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 3. O colágeno tipo 1 é aquele colágeno top, aquele colágeno, assim, se você for comparar, é aquela Ferrari dentro dos colágenos. Então, o PLLA, ele estimula logo de cara esse colágeno tipo 1
E a hidroxiapatita de cálcio, ela vai estimular o colágeno tipo 3, que depois vai sofrer esse processo de maturação para ser transformado no colágeno tipo 1. Falando um pouquinho da estrutura, né, eu gosto muito de explicar isso também, que é a principal diferença que eu acho que é o que dá essa ênfase maior entre a diferença maior entre a hidroxiapatita e a ácido folinático. Justamente o que o doutor falou, que o hidroxiapatita de cálcio tem uma formulação microscópica esférica, já o ácido folinático não, ele é liofilizado. Então, ele precisa de uma reconstituição, ele precisa de mais cuidados, entre aspas, né, do que a hidroxiapatita de cálcio. Então, eu acredito que essas diferenças dão as particularidades de cada procedimento, não querendo falar que um é melhor que o outro, cada um tem o seu caso, né, mas o importante é você saber o que você tem dando, não só pegar aquela coisa e falar, é só aplicar e pronto. Não é assim, então você tem que saber como que trabalha, né? A hidroxiapatita de cálcio mesmo, ela vem cada dia mais sendo trabalhada por nanotecnologia. Então, a nanotecnologia, ela faz com que essa absorção do nosso organismo seja mais eficiente. Então, por isso que, às vezes, eu, particularmente falando também, isso eu vejo com os meus pacientes. A hidroxiapatita de cálcio, ela tende a dar um resultado mais rápido do que o ácido folinático, né? Então, teoricamente, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Isso é o que eu venho observando. Justamente por esse crescimento na parte tecnológica do material em si. Nesse ano, né, de 2023, também 2024, a gente teve a ascensão de um ativo novo, não necessariamente de ser um bioestimulante de colágeno, né, sempre o nosso foco aqui, mas eu pude deixar de comentar para saber a opinião de vocês sobre o que é o PDRN. O que vocês têm para falar sobre esse ativo? Olha, ele tem vindo, né, realmente, graças a Deus, na estética, a versatilidade dos produtos, as pesquisas são muito grandes. Então, a utilização, né, a partir do DNA do salmão tem tido eficácia excelente na melhora da pele do paciente, na melhora de qualidade de tratamento. Não que um produto vá substituir o outro, mas a gente pode associar tratamentos para ter um melhor objetivo. Por exemplo, utilizando também o Profile, né, que já é a base de ácido hialurônico. Então, são tratamentos que a gente associa para poder postergar esse processo de envelhecimento do nosso paciente e devolver, né, a beleza com elegância e naturalidade para ele. Falando um pouco sobre o PDRN, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de pôr a mão na massa. Então, assim, eu estudo primeiro e depois vou lá ver como estão os resultados, né? Eu ainda estou muito recente fazendo os procedimentos com o PDRN. Até agora foi muito convincente, né? Gostei bastante da apresentação, de como é a pesquisa, então isso está sendo bem interessante. Eu volto no ponto que eu falei anteriormente, que é essa corrida do mercado. Então, cada vez mais a gente vai ter essa corrida pelo mercado, cada vez mais vai vir produtos novos, diferenciações novas, vertentes novas, que isso faz com que desperte um pouquinho mais, né, o interesse. E eu falo muito que a estética é movida pelos seus clientes. Né? O que seria da estética se não fosse os nossos clientes, os nossos pacientes, dentro do nosso consultório? Então, cada vez mais que a gente desperta o interesse do nosso cliente, mais nós teremos mais visão, mais amplitude para a nossa área. Então, eu sempre falo que quando você conquista um cliente, que ele gosta de fazer o procedimento, que ele vê que ele melhora, não só você ganha um cliente, mas a estética ganha um cliente. Da mesma forma também, que se acontecer alguma coisa de errado, não é só o profissional que perdeu esse cliente, é o mundo da estética que perdeu. Então, essa corrida eu gosto muito e acho isso muito positivo justamente por isso. É trazer cada vez mais inovação, é trazer mais resultados legais. Acrescentando isso que você falou, eu acho que é muito importante. Como sempre está tendo um lançamento diferente, a gente precisa tomar cuidado com os modismos, né? Então, lançou um aparelho A, depois já lançou B, teve ali ultrassônico focado, Lavian, a modinha agora já é o endolaser. Então, a gente precisa tomar cuidado com as modinhas que estão sendo lançadas. Eu falo, eu prefiro não ser o primeiro, mas eu não posso ser o último a utilizar. Porque começou, a gente está tendo muita intercorrência entre novos aparelhos que foram lançados.
Então, isso de uma maneira geral, em relação aos produtos novos que são lançados, até para poder a gente verificar quais são os seus resultados reais, porque se você fala para um paciente, você vai ter um resultado excelente com uma sessão, como eu já vi vários profissionais falando, e você depois descobre que precisam de mais sessões, aquele paciente vai ficar ressabiado, já não vai confiar tanto nas suas indicações, então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Falando um pouquinho sobre esse gancho também, né? É bem legal a gente discutir tudo que a gente está falando aqui sobre esse assunto, porque a gente precisa juntar tudo que a gente pegou da nossa carreira, do nosso dia a dia, para a gente trazer o melhor para o nosso paciente. Então, isso tudo faz com que a gente consiga ter mais destaque, né? E voltando lá no que eu falei, que é justamente a gente trazer a estética cada vez mais para os nossos tops de ranking. Tá bom assim, não precisa perguntar. A gente já tá iniciando aqui, ó. Ele já tá Já respondeu. Vamos partir agora, a gente falou muito fácil. E aí, o doutor Juliano vai falando um pouco de corporal. Como é que começa esse tipo de diagnóstico para o corpo, para a organização corporal? E aí, depois a gente vai falar de organização glútea. Mas, gente, eu tive ótimos resultados, por exemplo, com interno de coxa, abdômen, nem foi glúteo ainda. Mas quando é que a gente parte, então, para ter essa visão do corpo? é novo também, né? É algo novo, é algo novo. As pessoas estão muito focadas em faz, né? E hoje a gente vive um país tropical. A gente vive um país que o corpo está à mostra a todo tempo, na praia, na piscina, faz parte da nossa cultura. Então, eu brinco, não adianta estar lá o rosto bonitinho, a pele esticadinha, e o pescoço, a mão, o colo, denunciando a idade. Então, as pessoas, graças a Deus, têm verificado essa questão da utilização do bioestimulador na parte de harmonização corporal. E eu falo assim que o queridinho da vez é a harmonização glútea. Eu brinco que o bumbum é o novo rosto do brasileiro, né? Dentro das devidas proporções, para que não fique exagerado. Tem gente que tem exagerado, assim como o doutor falou no início da nossa conversa, ele não gosta de nada exagerado, eu também não gosto, inclusive o pessoal tem carregado um pouco a mão, assim como houve a mão pesada no rosto, tendo um glúteo, mas o bioestimulador, gente, eu sou muito fã, ele veio com tudo, ele veio para ficar. Por mais que surjam novos produtos, ele não vai sair do mercado. Ele pode estar associado ao bioestimulador líquido, ao bioestimulador em forma de fios, ao bioestimulador em forma de aparelhos como o ultrassom microfocado. E qual é a sua opinião, doutor? Então, assim, eu sempre falo que essas variações sempre puxam de negativo, né? Eu não tenho nada científico isso. Eu sempre falo que a harmonização corporal, desculpa, ela veio a partir do momento que o rosto estava legal e as outras partes iniciaram. Então, justamente por causa disso. Então, é onde o rosto está legal, o pescoço não está, o colo não está legal, a mão já está cheia de mancha senil, o colo já está cheio de slip lines. Então, assim, isso tudo vem ganhando no mercado. E o que eu acho legal, né, disso tudo? Que o mercado da estética, ele é muito rápido com isso. Então, ele deduz muito bem, até uma coisa que eu estou falando na outra pergunta, que é justamente a gente voltando um pouquinho, como eu venho de outra área, que é muito científica, né? Na área que eu atuava anteriormente, você tinha que estudar muito, provar muito, para depois você, vamos supor, publicar um artigo, ou ter aquela tese como principal, né? A estética é diferente, né? Tem o seu lado negativo disso, mas é bem interessante por essa corrida. A estética, ela traz algo novo, depois a gente começa a estudar. Infelizmente é assim, por isso é uma coisa que o doutor falou, eu não quero ser o primeiro, mas não quero ser o último também. Comprova na prática. Exatamente. Então, a harmonização glútea veio também
Uma coisa que eu falo com propriedade, que é uma das minhas últimas especializações, que é a harmonização íntima masculina. Né? Foi um dos meus últimos cursos que eu fiz. É uma coisa que está vindo muito nova também, que é um mercado que é onde a estética observou que poderia ganhar espaço. Né? Então, essa corrida da estética sempre vai ter. Mas aí eu deixo a pergunta, até quando a gente vai chegar? E aí é uma história, né? Você tinha falado. Esse menino se perguntar. A pessoa cuidou do rosto, é aquela história. Você cuidou daquilo que te incomodava, ficou bonito aqui, aí você já começa a prestar atenção, já fica incomodando em outro local. E aí vai uma sequência. E verificar também, eu sempre falo para os alunos, gente, pergunte para o paciente qual é a queixa dele. Não o que é a sua opinião logo de cara, porque às vezes o paciente chega e quer melhorar a autoestima. E aí ele chega lá no seu consultório, você olha para ele e fala assim, você veio fazer botox? Não, na verdade eu queria cuidar dessa manchinha na mão. Então você vai para melhorar a autoestima e sai de lá pior? Não dá. Então, assim, a questão do que incomoda, cada um é muito relativo. Às vezes o que incomoda o doutor Christian é algo que olha e fala assim, nossa, mas isso, eu já fiz bioestimulador de colágeno em cotovelo e joelho de uma paciente. Que era o que incomodava esse paciente. Muita gente fala, mas cotovelo e joelho nem lembro que o meu existe. Mas era o que incomodava aquela paciente. Então a gente precisa verificar qual a necessidade do paciente. Né? E lembrando sempre que é muito necessário a gente estudar, gente. Não é sair aplicando. Eu, particularmente, nem gosto do termo que muita gente utiliza por aí, injetor. Sabe? Injetar, até macaco treinado, injeta. Você pegar uma criança de 2 anos, ela segura essa seringa aqui e aperta, ela vai apertar. O que a gente precisa saber é ter conhecimento anatômico. Se você não conhecer anatomia e fisiologia, você não vai ter resultado nos seus procedimentos. É essencial. Cada vez mais a gente vê a propagação dos cursos em fretes em cadáver, né, para justamente você conhecer de fato a anatomia, a questão muscular, a questão vascular, para poder ter um resultado e evitar a intercorrência. Intercorrência pode acontecer com qualquer profissional, por mais que ele tenha anos de experiência, mas a partir da hora que você tem conhecimento anatômico, fisiológico do corpo humano, você diminui muito a chance dessas ocorrências. E não só diminui, como também você está preparado para resolver isso. Você fala, todo mundo não tem medo de recorrência. A pessoa que fala nunca tive medo de recorrência é a pessoa que está menos preparada para recorrência. É aquela que não pratica. Exatamente. Então vai ter agora um mês. Eu não tenho, falo para todos os meus alunos mesmo, os alunos, eu já fui processado 2 vezes. Eu já tive de recorrência. Porém, a diferença é como você lida com isso. Então, o principal caminho para isso é você saber a fisiologia, saber a anatomia, justamente para você conseguir tratar, conseguir trazer segurança para esse paciente, né? E sempre falo, na anamnese, você tem que deixar claro que é um procedimento que tem os seus riscos. Muitas pessoas entram, acham, tudo ok, igual tem que botox não dá problema nenhum, mesmo quando não dá problema nenhum. Dá sim. Assim, temos risco. É claro que nós profissionais estamos aqui para isso, para evitar ao máximo que você tenha esse tipo de ocorrência. Mas é bem importante já entrar sabendo e, se caso acontecer, estar preparado para isso. Não tem nenhum procedimento 100% seguro. Né? Todo procedimento tem seu risco. Agora, a nossa obrigação é procurar correr desse risco a partir do conhecimento, de fazer cursos. A gente nunca pode parar de estudar. Né? Não é porque a gente dá aula que a gente não estude. Né? Pelo contrário, a gente tem que estudar bastante. Os nossos alunos vão nos encontrar nos cursos que muitas vezes eles podem estar fazendo também. Porque a atualização é contínua. E a questão e a estética, ela te obriga a estudar. Porque ela se renova praticamente todo mês. E tem uma novidade no mercado. E quem não estuda fica para trás. Né? A gente fala assim, o mercado está saturado? Será que está saturado? O profissional não ruim, né? Os profissionais que estudam se destacam. E aí, a harmonização útil, o boom da estética, a harmonização útil. O boom do boom. Porque a gente está falando de bioestimulador, mas a harmonização íntima também está cá, né?
Mas em relação ao bioestimulador, Bom, métodos, tem tanto nome de método que eu vou te contar. Menino, todo mundo criou um método no nosso curso. Sim. tem vários protocolos diferentes, né? Então, assim, no glúten a gente vê muita coisa sendo utilizada. Tem alguns produtos que eu não concordo com a utilização, tem aqueles que eu já defendo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar o glúten utilizando o bioestimulador de colágeno associado ao preenchimento, né, para ter um efeito. Eu primeiro, assim, na minha escolha, né, tudo tem, lógico, que ver a necessidade do paciente, aquele paciente imediatista. Ah, é um preenchedor. Aquele paciente que aceita você fazer um tratamento, eu procuro já estimular primeiro para depois eu vir com o preenchedor. Muitas vezes até os profissionais se assustam, né, com a quantidade de preenchedor utilizado. A gente está muito acostumado com o preenchimento facial e falar de poucas quantidades de ml. Quando você vai para a glúteo, a quantidade é muito maior. Você vai preencher uma depressão trocantérica, você vai gastar de 20 a 30 ml de preenchedor de cada lado. Então, isso tudo varia muito na questão da opção do tratamento, na própria questão financeira, de até onde o paciente pode investir. E lembrando que tem a utilização do PMMA também, é sempre muito importante, não só relacionado à glúten, mas como o doutor Christian falou, tem na anamnese, a gente fazer uma anamnese bem feita e procurar, eu sempre pergunto na minha anamnese, peço para o paciente assinar na anamnese, eu faço uma pergunta, você tem algum preenchedor permanente no seu organismo, por exemplo, PMMA ou outros? Por quê? Isso, né? Tudo muito bem explicado ali. Porque se você for trabalhar numa mesma região que tem PMMA, você precisa tomar certos cuidados. Você não pode perfurar aquela cápsula que envolve o PMMA ali, ou seja, de uma cânula ou uma agulha, porque tem um risco desse produto migrar, e aí tem uma septicemia, um negócio que é paciente. Então, sempre pergunte para o paciente de vocês se ele tem algum preenchedor definitivo. Quer trabalhar numa mesma região, falando da harmonização glúten, quer trabalhar um glúten que já tem PMMA, trabalhe desde que você utilize ultrassom e faça o procedimento de ultrassom guiado para poder realizar naquela mesma região, porque é muito, muito arriscado. A harmonização glútea é uma carência do mercado, né? Já vinha de anos, né? Então, antigamente, ele só tinha cirurgia. A harmonização glútea veio para preencher esse espaço, né? É justamente pegando tudo que a gente já falou aqui, é um procedimento oneroso. Então, assim, tem que deixar isso muito claro para o cliente, né? E eu também, assim, o Dr. Júlio, gosto muito de analisar para ver como que a gente vai tratar. Prefiro muito mais fazer o cliente de tratamento porque a gente possa fazer um resultado legal. Porém, é um perfil de paciente, né, que vem que quer a harmonização glútea, ela quer um resultado imediatista. Então, isso nós, como profissionais, a gente fica numa sinuca de bico, né? Então, assim, a gente pensa em trazer o melhor, trazer um tratamento mais especializado, mas pensa também em trazer essa satisfação do cliente, né? Então, assim, falando para todo mundo que está ouvindo aqui, que está vendo essas informações, é justamente entender e confiar no seu estético, né? Então, ele precisa te passar tudo que vai acontecer nesse período que você possa ter um procedimento legal. Eu tive um caso recentemente, uma avaliação que eu fui fazer, que a paciente tinha tanto a flacidez muscular, tissular, e tinha algumas depressões trocantéricas, né? Então, assim, o procedimento dela ia ficar bem oneroso mesmo, porque eu ia ter que trabalhar essa flacidez tissular, a flacidez muscular, preencher o bioestimular. Quando eu passei o orçamento, né? Então, assim, eu já percebi, não, beleza, ó, mas é assim, resumindo, ela foi no profissional, fez, e não teve o resultado esperado, voltou para mim de novo, foi a mesma coisa que eu expliquei. Então, assim, a harmonização glútea é aqui em dia porque tem resultados muito legais, tem resultados gerados, né? Mas é um procedimento que é oneroso, é um procedimento que você tem que se estudar, e a pessoa que está fazendo, que está executando o procedimento, ele tem que ser preparado, ele tem que saber justamente
para cada tipo de situação, o que ele vai usar, qual a carta na manga que ele tem para proporcionar o melhor resultado para o seu paciente. E tem aqueles pacientes que são tão imediatistas, né? Ele fala dessa realidade do consultório, né? Do que acontece de fato, né? Teve uma paciente que ligou, marcou para a secretária, falou que ela ia fazer uma viagem, queria saber se ela poderia fazer o procedimento de luto. Aí a secretária falou, ela vai viajar com o filho. Tudo bem, dentro do padrão, não vai ter problema, porque não vai ficar nada exposto e tal. Aí, quando ela chegou no consultório, aí ela falou que, na verdade, ela iria para o sul, mas ela iria para a praia. Eu falei, não, mas praia, no sul é praia. E aí ela ia viajar 3 dias depois do procedimento e ela queria assim, que eu desse certeza de que não ia ficar hematoma e de que ela poderia ir para a praia. Eu falei, olha, não tem como eu fazer o procedimento com você. Hematoma, a chance, nosso corpo é extremamente vascularizado. Então a chance de ter, principalmente se você tem celulite, a chance de ter hematoma é muito maior. E além disso, você abre o pertúrito para entrar com a cânula. Quem garante que aquele pertúrito vai estar fechado? Para você entrar numa água possivelmente contaminada, às vezes o paciente vai sentar na areia. Então, assim, gente, converse muito bem com o seu paciente antes de fazer o procedimento, tá? Verifique quais são as recomendações pós-procedimento, para ver se aquele paciente, né, pode esperar aquele tempo. Às vezes ele tem um evento marcado. A gente vai fazer um bioestimulador, logo você faz, no rosto, por exemplo, fica inchado, né? Tem um edema. Tem um processo inflamatório, pode ter um hematoma. E aí, a paciente vai ser madrinha de casamento daqui a 2 dias? Não dá. Então, procure verificar todas essas questões antes do paciente de vocês também. Voltando um pouco, vocês já falaram um pouco, me esperaram a pergunta. Vou ficar quieto, né? Usar ou não usar PMMA? Olha a pergunta Polêmica. bomba. Pergunta polêmica. Gente, falando de PMMA, quem pode utilizar, a princípio? Quem tem autorização legal para utilizar PMMA? Médico e dentista. O PMMA, ele é um plástico, na verdade. Ele é permanente, ele não é degradado pela natureza. Ele foi criado para questões ósseas. Sofri um acidente, minha mandíbula virou pó. Utilizava lá o PMMA para poder ajudar nessa reconstituição, nessa reestruturação da face. Só que as pessoas começaram a utilizar para finalidade estética. O próprio conselho, eu particularmente sou totalmente contra a utilização do PMMA para finalidade estética, porque o PMMA, como eu falei, ele é um plástico, ele é um acrílico que não vai ser degradado pela natureza. Mas o PMMA já agora é diferente do que 10 anos atrás. Plástico, do mesmo jeito. Você vai morrer, seu corpo lá na sepultura, seu osso vai virar pó e o PMMA vai continuar intacto. Se acontecer de você aplicar um PMMA, ele pode não dar problema. Mas ele é uma bomba relógio. Ele pode dar problema com 1 ano, com 10 anos, com 20 anos, você nunca sabe. Começa a nodular, começa a migrar para outras regiões. E aí, eu até assisti, fiz parte, fui num congresso uma vez, em que um profissional que super defendia o uso do PMMA, ele falava que só praticava PMMA quem não podia utilizar ou quem não sabia utilizar. Então, assim, na minha prática clínica, nos cursos de intercorrência, no tratamento de intercorrências, a realidade que eu estou vendo não é bem assim. Infelizmente, tem profissionais que utilizam o PMMA, colocam no paciente que não falam, porque o valor dele é infinitamente menor do que o valor de um ácido hialurônico, né? E o próprio Conselho Federal de Medicina, em março eu não lembro se foi de 2022 ou 2023, se não me engano, foi em março de 2022, lançou uma nota técnica condenando a utilização do PMMA para finalidade estética. Condenou, não proibiu, mas o próprio Conselho Federal de Medicina é contra a utilização do PMMA para finalidade estética. Eu conheço vários pacientes que tiveram problema de migração de PMMA, e o PMMA, ao contrário de ácido hialurônico, por exemplo, se
tivemos uma intercorrência, ou o paciente fez depois do jogo, como muita gente tem feito ultimamente, a retirada do produto, você aplica hialuronidase e resolve. PMMA não tem nada que retire o produto, que degrade o produto. A única coisa que retira é a cirurgia. E é uma cirurgia que normalmente vai deixar cicatrizes no paciente. Porque o PMMA você coloca, ele não vai ficar ali uma bolinha bonitinha que você vai tirar aquela bolinha. Não. O PMMA ele vai entranhando ali no músculo, no subcutâneo. Então o paciente perde o músculo, perde o subcutâneo. E normalmente fica uma cicatriz muito feia. E o pessoal está utilizado, né, doutor Christian, para preencher boca, mento, malar, glúteo, panturrilha, peitoral, tudo, sabe? Então, assim, eu particularmente sou muito contra a utilização do PMMA para finalidade estética. Qual a sua opinião, doutor? Minha opinião, mais que direta também, eu sou contra, né? Eu vou explicar o porquê de eu ser contra. Primeira coisa, o que os profissionais que são habilitados, que utilizam o PMMA batem na tecla, que é o resultado imediato e o resultado permanente. Né? Então, assim, que é uma das principais fragilidades que hoje nós profissionais estéticos temos, né? Que é a gente não conseguir garantir um resultado permanente. Né? Então, assim, eu particularmente gosto de não ser permanente. Então, o que acontece, né? Trazendo até uma curiosidade particular da minha vida. Meu primeiro emprego, quando era menor, a gente tinha uns 15 anos, foi numa indústria de plástico. Nessa indústria de plástico, eu aprendi muito sobre a estrutura molecular do plástico. Então, o PMMA é um plástico, como o doutor falou, né? Polimetilmetacrilato, que é um derivado do polipropileno, que é exatamente a matéria-prima que se usa para fazer embalagens, que é um derivado do petróleo. Então, pega essa cadeia todinha aí. Então, é um produto que ele é extremamente barato. Então, para os profissionais que trabalham com PMMA, é um custo-benefício gigantesco, porque é um material muito barato, chega a ser insignificante perto dos produtos de alto custo, dos produtos que têm essa excelência de pesquisa. Né? Porém, né, a gente tem essa opinião de ser um procedimento permanente. Né? Assim como o doutor Júlio falou, então, é um corpo estranho que entra no organismo e vai entranhando ali e vai fazendo com que cada vez mais a gente possa ter pioras, né, nesse caso. Outra coisa que eu não sou tão a favor e não gosto é a questão da sutileza do resultado. O PMMA é um material grosseiro, então esse é um material que ele gera volume apenas, então você não consegue ter uma sutileza ali no resultado. Já vi resultados bons com o PMMA? Já. Outra questão também, se a sua opção for usar o PMMA, fazer um procedimento com o PMMA, que seja um profissional super habilitado para isso. Né? Então, voltando a falar sobre o material grosseiro, eu particularmente vi poucos resultados bons com o PMMA. Já vi profissionais também da nossa área perderem a certificação por abusar do uso de PMMA no rosto. Né? Inclusive, tive até, se não me engano, 4 ou 5 pacientes que foram tratar suas intercorrências comigo, eu ajudei também no processo. Então, a minha principal indignação com o PMMA é justamente por ele ser um material grosseiro, não ser um material que ele é pensado igual nós falamos da hidroxapatita, que vem ali com nanotecnologia, que vem trazendo cada vez mais esses avanços tecnológicos da indústria. Já o PMMA não, o PMMA é um material mais grosseiro, então continuo sendo contra e vou ser contra por muito tempo. E o que tem acontecido muito, eu tenho visto também, é o pessoal utilizar sinônimos para não falar que é PMMA. Então, tem o nome da moda agora, que é biopolímero. PMMA, polimetilmetacrilato. Então, não se engane com a nomenclatura. Entenda o que é realmente o produto. É um produto que o organismo vai tentar degradar, não vai conseguir, vai formar uma cápsula em volta, que caso seja perfurada, tem grande chance de dar uma septicemia, uma necrose na região. Além disso, como eu já falei, né, é um produto que, se não for colocado no plano correto, tem grande chance de começar a nodular. E aí, por exemplo, já vi paciente que fez o PMMA no útero, começou a nodular,
e subiu para as costas e desceu para a coxa. E aí a cirurgia é de grande extensão. São poucos os cirurgiões plásticos aqui no Brasil, inclusive, que fazem retirada de PMMA. Então, às vezes você pensa, é permanente, vai durar o resto da vida, e o outro precisa ficar fazendo manutenção com preenchedor, com bioestimulador, antes de fazer essa manutenção. Né? Eu também sou super a favor do que consiga ser não definitivo. O preenchimento não é definitivo, ele é biocompatível, bioabsorvível. Então, eu sou dessa linha de profissionais que preferem o que não é definitivo. E é mais seguro também. Mais seguro, mais saudável. Melhor dormir com a cabecinha tranquila. Mas eu vejo muito gente perdendo a conversa também. Sensação glútea. O paciente chega lá achando que é bioestimulador de preenchedor e depois está andando só com PMMA. Acontece demais, acontece muito. Eu já peguei vários casos de pacientes que chegavam e falavam assim, nossa, eu já fiz um preenchimento aqui no meu bigode tem 5 anos e está durando até hoje. Quando o paciente vai falar isso para você, desconfia, porque um preenchedor não vai durar 5 anos. Tá? Então, desconfiou, peça para fazer um ultrassom, porque no ultrassom o médico vai laudar lá, vai saber tudo direitinho, falando onde que é hidroxiapatita de cálcio, onde é PMMA, onde é ácido hialurônico. Então, verifique isso, porque infelizmente tem gente que coloca e não fala para o paciente. Como o doutor Cristian tinha comentado, a questão do custo é muito mais barato do PMMA. Enquanto um preenchedor de excelente qualidade vai pagar lá seus R$500, uma seringa de 1 ml na de PMMA você paga R$50. Então, infelizmente, muitas pessoas estão utilizando por isso que não conta com o paciente. Gente, tem uma pergunta, uma curiosidade na pergunta. Para vocês. Qual foi a situação mais inesperada que vocês tiveram dentro do consultório de vocês? Mas nesse Sobre o bioestimulador? Tipo assim, Sobre o bioestimulador? pode ser sobre o ventilador, pode ser sobre Vai que tem sala de aula. pode ser marginal. Nossa, já foram tantas. Olha, já aconteceu, por exemplo, de tudo, gente, de tudo. A gente já vê de consultório em sala de aula. Já aconteceu, por exemplo, de curso de fio de tração. Está colocando o fio de tração, perguntei a famosa história do PMMA. Perguntei, foi feita a anamnese, tinha preenchimento definitivo? Não tem, nunca fiz e tal. E aí, na hora que estava chegando com o fio de tração era para promover lifting facial, então ia ancorar 2 fios no submarginiano, 2 aqui no jaw. Quando estava chegando próximo do jaw, aí a paciente resolveu comentar lá, uma vez eu fiz o preenchimento de mandíbula com o doutor fulano e tal. E quando ela falou isso, eu já sabia que esse profissional é super defensor da utilização do PMMA. Ele só utiliza o PMMA. Eu estava marcando ela colocada aqui e o preenchimento dela estava aqui. Então, eu parei aqui logo na hora do procedimento e falei para ela, não vou concluir, porque se eu tivesse sentado na cama ali, rompesse a cápsula do PMMA. E aí, o problema, o BO ficaria em cima de quem? Ela não sabia que ela tinha PMMA, mas eu sabia que o profissional que atende só utiliza o PMMA. Então, assim, eu já passei uns apuros legais com isso. No momento ali, fora as questões de sala de aula, os erros que às vezes acontecem, a mão pesada de um profissional ou de outro, né? Justamente, doutora Fernanda já foi minha aluna, ela estava do exemplo que eu dou, cânula. Normalmente a gente fala o quê? Ponta rompa, redonda, não perfura, depende do grau da cânula, se é 25G, se é 22G. Porém, tem os alunos que têm umas mãos meio pesadas. Então, teve uma vez uma colega que durante o curso estava preenchendo o lábio e com a cânula 22G ela transfixou o lábio da paciente 2 vezes. Então, assim, é uma força bem legal que ela colocou ali na hora. Então, é a realidade do dia a dia que acontece. E com você,
Me deixa sozinho aqui no desespero, não. Eu tenho vários casos, né? Mas eu vou citar dois. Né? Uma das áreas que eu sou mais especializada é na parte de remodelação, né? Que é o meu carro-chefe hoje mesmo no consultório. Eu fui atender uma cliente e ela queria fazer remodelação. Não sei o que eu perguntei se tinha feito, falou que não. Porém, eu observei que essa região dela aqui, próximo do ela estava um pouquinho estranha. Né? Aí ela, tipo, na primeira avaliação, a gente não fechou nada, combinou, e eu comecei a seguir ela no Instagram. Eu comecei a observar como eram as modificações anatômicas dela. Então, assim, eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errado. Né? Aí eu solicitei uma ultrassom. A ultrassom estava cheia de PVA na coluna. Eu não sei como alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa. Eu tenho propriedade para falar que nariz é uma das partes que mais trabalho, então assim, como ela, querendo ou não, como não defendendo a pessoa, mas foi o único local do nariz que poderia dar menos intercorrência. Né? Porém, era muito nítido, porque como eu falei, o resultado para mim é você. Então, sempre tem isso, né? Outra coisa foi um resultado bem parecido, foi uma pessoa que eu recebo muito pacientes pelas minhas redes sociais. Tem muitas pessoas me procuram pelo Instagram. Uma pessoa me procurou pelo Instagram e queria fazer preenchimento nasogeniano, eu acho que é isso. Eu tenho que falar, tudo bem, tá, vou fazer uma avaliação. Não, eu já quero marcar para fazer. Tudo bem, podemos fazer a avaliação, depois a gente faz. Né? Aí, quando ela chegou, eu bati o olho e vi. E na hora que eu estava fazendo a avaliação dela, eu peguei e entrei no Google e pesquisei algumas coisinhas referente a um profissional específico, que ficou muito famoso aqui em Goiânia, que teve intercorrências desse tipo. A hora que eu coloquei, saiu a foto dela. E ela estava mentindo para mim. Então, assim, eu não aceitei eu fazer, porém eu não falei que ela... Eu simplesmente dei uma... Demitiu o paciente. Exatamente, eu demiti o paciente. Pacientemente, viu, gente? Uma diquinha. Igual o doutor falou, eu estava olhando nas redes sociais do paciente. Eu sempre falo para os alunos, sigam os pacientes nas redes sociais. Por quê? Você vai falar para o paciente, faça isso e não faça aquilo depois do próximo procedimento. E aí a rede social, o paciente se denuncia. Teve uma aluna que eu falei isso, e ela depois mandou mensagem para o professor, bem que o senhor falou isso, porque eu atendi uma paciente, fiz todas as recomendações para ela, e depois ela chegou com intercorrência aqui no meu consultório, e aí eu peguei, tinha olhado nas redes sociais, tudo que eu falei para ela não fazer, ela tinha feito um microagulhamento na paciente, falou para ela não maquiar e tudo, que abre microcanais na pele e tal, vai utilizar esponjinha de maquiagem, vai infectar a região. No dia do procedimento, ela foi para uma festa toda maquiada. Aí depois chegou com contaminação no rosto do consultório dessa minha aluna. E aí ela falou, olha aqui, eu te mostrei, olha aqui, você postou. Então, sigam os pacientes de vocês nas redes Tira o sociais. link, grava tela, nova. Você trabalha com imagens e tal. Então, chegamos ao final. Quero que vocês façam suas considerações. Ah, que pena. Vocês acham que foi não? Voou. Tem mais de uma hora. Voou. Tem mais de uma hora já. Conversa boa. Para as considerações finais aí, desde o Instagram, não sei, se dá. Eu quero agradecer o convite de vocês. É uma honra, né? Tive as duas doutoras como alunas e hoje estou aqui no podcast como convidado. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de ter dividido esse momento com o doutor Christian também. Qualquer coisa que vocês precisarem, me sigam nas redes sociais, @Dr. Júlio Godinho. Estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu seja convidado para novos programas, para poder aprender e acrescentar mais com vocês no dia a dia, porque eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo. Não tem como a pessoa fala que não tem mais nada para aprender, essa pessoa já está morta.
né? Porque até o último segundo de vida a gente vai saber o que é morrer. O último segundo é que a gente vai saber o que é morrer. Então a gente vai aprender sobre a morte no último segundo de vida. Então, estou aqui aprendendo, passando um pouco de conhecimento e à disposição do que eu puder ajudar a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Pegando o gatinho também, eu sempre gosto muito de enaltecer esses projetos, né? De trazer conhecimento, então a gente precisa muito disso. Então, de antemão, gostaria muito de agradecer, foi um prazer inenarrável estar aqui. Falando um pouquinho sobre prática, conhecimentos novos, conhecendo as pessoas novas, né? Para quem está aí de fora, eu não conheci o Dr. Júlio, mas assim, um prazer imenso conhecer pessoas novas, ver que esses projetos andam para frente, né? Então, apoiem esse tipo de projeto, deixem o seu like, compartilhem para quem está ingressando na área da estética, isso é de muito valer, né? Gostaria de deixar um abraço muito grande para o pessoal, todo mundo da minha equipe que me auxilia, que são meus anjos da guarda, o pessoal da Duas Estética Bem-Estar e da Ever Beauty, que são as duas clínicas que eu atendo, e eu tenho uma equipe maravilhosa que está sempre me dando apoio, inclusive me deu apoio para eu chegar aqui no horário, dar tempo de dar tudo certo, né? Mandar um abraço muito grande para minha família, para minha esposa, para meu filho, né? E para todo mundo que me apoia no meu dia a dia, seja no meu consultório, seja em outras vertentes da minha vida também, certo? Então, muito obrigado mais uma vez e espero voltar aqui para mais assuntos que acredito que esse projeto vai muito além do que trazer essas informações aqui para vocês. Eu acredito que isso aqui tem muito a crescer. Seu Instagram. No Instagram. O arroba dr.christian com CH Rodrigues Hoff. H-O-F. Tudo junto. Maravilha, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio da nossa. Gostaria de agradecer a presença de todos, presença da minha colega. Vocês estão se combinando de muitas nossas. Como sempre, as quartas. Gostaria de agradecer muito também os doutores que estão fazendo o Instituto. Muito obrigada por dividirem um pouquinho do conhecimento que vocês têm com a gente. Foi um prazer imenso. É isso, pessoal. Até a próxima.